Bom, continuando, a, a chamada da função imprime triângulo central, ela vai exigir, como visto aqui na assinatura da função, ela vai exigir dois parâmetros inteiros. Então eu tenho que passar esses dois parâmetros inteiros na chamada da função imprime triângulo central de forma correta. Olha, então eu vou passar aqui a altura, vírgula, largura. Então a função ela exige dois parâmetros do tipo inteiro. Cada um dos parâmetros é do tipo inteiro. Então a altura e a largura, a altura será aqui copiada para a linha e a largura será copiada para a coluna. Bom, além disso, também podemos já consertar isso aqui, ó, removendo em leitura a altura, como o resultado será posto na variável a, passada por referência, então eu não preciso retornar o a. Basta eu modificar o valor do a, que o retorno da função, entre aspas, né, o retorno entre aspas da função, vai estar na variável a, pois a função leitura ela não tem nenhum retorno direto, com return alguma coisa. Então, o retorno entre aspas, né, estaria no próprio parâmetro a. Então, eu posso tirar isso daqui, deixar assim. Muito bem. Bom, agora vamos implementar então a função imprime triângulo central. Eu vou utilizar o conceito de sentinela, variável sentinela. Eu vou criar aqui uma sentinela K1 apontando para o meio, coluna sobre 2. Não é? Por exemplo, nesse caso aqui, que a largura é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A largura é 11. Então, 11 dividido por 2 em divisão de inteiro vai dar 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, estaria aqui a nossa variável K1, apontada aqui para o meio. Vou fazer dois for. Int igual a 0 e menor que o número de linhas e mais. J igual a 0, J menor que o número de colunas, J mais. Eu vou imprimir aqui um asterisco espaço, ponto e vírgula, quebra de linha logo aqui embaixo. Bom, e aí se o meu J for igual a K1, eu vou imprimir asterisco. Se não, eu vou imprimir um espaço em branco. Coloquei dois espaços aqui para manter o padrão do desenho, né, que é asterisco espaço. Então aqui é espaço, espaço, para manter o padrão de impressão em tela. Veja que só com isso não resolve o problema, porque se eu compilar para largura 11, eu vou ter só a coluna central impressa. Então o que eu tenho que fazer? À medida que a linha for descendo, eu tenho que ampliar essa janela de impressão. Eu tenho que ampliar. Então, eu posso fazer com que à medida que eu desça uma linha, eu amplie essa janela
de impressão, certo? Então, para isso eu vou usar duas variáveis sentinelas, K1 e K2, onde assim que abaixar uma linha, K1 e K2 está apontado para cá. Assim que eu descer uma linha, eu vou apontar o K1 para cá, para essa posição, e o K2 para essa posição. Então, eu vou imprimir, quando o J estiver entre K1 e K2, eu vou imprimir o asterisco ou X, enfim, não importa. Eu vou imprimir alguma coisa. Para todos os outros casos, eu vou imprimir espaço. Então aqui, ó, espaço em branco ou menos, enfim, tanto faz. Então, a cada vez que desce, eu vou ampliando essa janela de impressão. Bom, para fazer isso, eu tenho que primeiro identificar onde que há a quebra de linha. Então eu estou imprimindo aqui, ó, espaço, 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 X, espaço, 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 espaço. Onde é essa quebra de linha para depois começar a imprimir embaixo? É depois desse for, pois a quebra de linha está aqui. Então, eu vou fazer aqui K1 mais, menos menos, na realidade, K1 menos menos. Eu vou criar um outro K2 aqui no código, apontado para o próprio K1 inicialmente. Ó, K1 e K2 estão apontando para o meio. Então, como o K1 está apontando para coluna sobre 2, basta fazer uma cópia, né, do K1 para o K2. Então, o K1 eu vou subtrair uma unidade, e o K2 eu vou somar uma unidade. E aí, se o J agora não é mais igual a K1, se o J ele é maior ou igual a K1 e o J ele é menor ou igual a K2, eu vou imprimir o asterisco. Então, com isso, a cada vez que ocorrer uma impressão completa de uma linha, na próxima linha, o K1 vai apontar para cá e o K2 vai apontar para cá. E a janela de impressão vai ser ampliada. Então, dessa forma, eu tenho a implementação do triângulo central dentro de uma função, onde essa função tem dois parâmetros do tipo inteiro e ela não retorna nada. Ela apenas faz uma operação de impressão e não retorna nada para ninguém. Então, eu posso chamá-la direto aqui no código, sem ninguém precisar receber essa função. Ok? Então, temos a leitura da altura, sendo uma função que não retorna nada, tendo um parâmetro que é passado por referência, ou seja, inicialmente virá uma variável inteira aqui com algum lixo ou um zero, enfim, com algum valor inválido, um valor qualquer, e aqui dentro dessa função vai ser lido o real valor da altura que o usuário deseja. Temos a função calcula largura, que vai retornar um inteiro, e também recebe um parâmetro A, não por referência. Então ela vai retornar, como ela é do tipo inteiro, ela vai retornar duas vezes o valor que chegar em A menos 1. Então ela vai retornar. E a terceira função, que não retorna nada, recebe dois parâmetros do tipo inteiro, cada um. E lá no int main, nossa função principal do programa, a porta de entrada do programa em C++, vai ter uma variável int altura, que será passada para como parâmetro aqui da função leitura altura. Então essa altura, tudo que ocorrer com A dentro dessa função vai ocorrer com a altura aqui fora, por conta da passagem de dados por referência. Depois eu imprimo essa variável altura, crio uma outra variável largura, que ela vai receber o retorno de calcula largura, passando a altura para essa função calcula largura. Depois eu imprimo a largura para verificar e, por fim, eu chamo a função que vai
realmente efetuar a impressão em tela do triângulo central. Com isso, terminamos o exercício.